Nós trouxemos o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Muitos os chamados, poucos os escolhidos. E o item é a porta estreita. São os itens 3 a 5. Nós vamos ler agora, vamos ler todo e depois nós vamos comentar, tá bom? Mas como eu estava dizendo, essa mensagem é principalmente para quem está fazendo o estudo, porque ela é importante, como todas elas, elas são importantes para a nossa vida, porque nós temos as nossas dificuldades, todos nós temos, as nossas zonas sombrias espirituais, e que precisamos dissolvê-las. E isso não se faz de um dia para o outro. É trabalho de uma vida, ou de muitas vidas. Mas nós não podemos desperdiçar essa existência, essa encarnação abençoada que Deus nos concedeu, com a possibilidade de tantos conhecimentos que o Espiritismo nos oferece, né? Eu vou começar a ler, e vou ler tudo. A porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Em Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Item 4. Tendo-lhe alguém feito esta pergunta, Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhes ele, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos, ele vos responderá, não sei de onde sois. Por vos eis a dizer, comemos e bebemos na tua presença, e nos instruístes nas nossas praças públicas. Ele vos responderá, não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Então, haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós outros sois dele expelidos. Virão muitos do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, que participarão do festim no reino de Deus. Então, os que forem últimos serão os primeiros, e os que forem primeiros serão os últimos. Em Lucas, capítulo 13, versículos 23 a 30. Aí vem um comentário de Kardec. Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões mais, e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita a da salvação, porque há grandes esforços sobre si mesmo, é obrigado o homem que a queira transpor, para vencer suas más tendências, coisa a que poucos se resignam. E o complemento da máxima, muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Tal o estado da humanidade terrena, porque sendo a terra mundo de expiação, nela predomina o mal. Quando se achar transformada, a estrada do bem será a mais frequentada. Aquelas palavras devem, pois,
entender-se em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se houvesse de ser esse o estado normal da humanidade, teria Deus condenado à perdição a imensa maioria das suas criaturas. Suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e bondade. Mas de que delitos esta humanidade se houvera feito culpada para merecer tão triste sorte no presente e no futuro, se toda ela se achasse degradada na terra e se a alma não tivesse tido outras existências? Por que tantos entraves postos diante de seus passos? Por que essa porta tão estreita que só a muito poucos é dado transpor, se a sorte da alma é determinada para sempre, logo após a morte? Assim é que, com a unicidade da existência, o homem está sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga, faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado, e só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. A mensagem excelente, né, como todas. Então vamos começar a ler e conversar sobre esse texto, que está intimamente ligado, esse texto, a todos nós, a cada um de nós, né? São as palavras de Jesus. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. São Mateus. Vamos comentar isso, que o Kardec já adiantou um comentário, mas vamos fazer algumas colocações, né? Aproveitando até o comentário de Kardec. Por que razão essa porta é larga, né? Kardec comenta em termos da humanidade. A maioria está agindo mal, né? Está vivendo de acordo com imperfeições, com qualidades inferiores. Então a gente observa o seguinte. A gente observa o seguinte. A gente pode também ter uma ideia. A festa está. É a minha sobrinha. Obrigado. Só um minutinho. Muitos anos de vida. Obrigado, Daniela. Beijo. Parabéns. Beijão. Obrigado. Obrigado, queridos. Um beijo, Diego. Um beijo também para todos vocês aí. Obrigado. Obrigado, campeão. Explica Ele aí. está fazendo um trabalho aqui, né, na reunião, tá? A festa hoje está bombando, né? Então a gente observa aqui o seguinte. O que é mais fácil para nós em nossas vidas, nos nossos relacionamentos, quando a gente tem que tomar uma decisão, os impulsos que saem de nós, as nossas tendências. Normalmente, essas tendências não são as mais belas.
com esclarecimentos espíritas, nós sempre temos que estar, quando a gente observa, já foi a palavra infeliz, já foi um sentimento conturbado, já foi alguma coisa que depois nós temos que reconstruir. Então, essa coisa interna nossa, onde a nossa porta particular, né? Vamos pensar em porta do mundo, não. A porta por onde nós costumamos entrar com muita facilidade são ditadas pelas nossas imperfeições. Ou é a inveja, ou é o orgulho, ou é a ociosidade, ou é o desejo apenas dos prazeres materiais, as coisas da terra. Essas é que normalmente são as que brotam com muita facilidade. A mágoa, né? A gente se sentir ofendido, ou quando enfrentamos a ingratidão de filhos, de parentes, do que for, nós temos uma reação assim que nos deixamos magoar muito. Essa é a nossa porta larga. Para nós, a porta estreita, a nossa porta individual estreita, ela é muito estreita. A gente sabe que ela está ali, mas para passar por aquela porta que pede para nós a compreensão, o entendimento, o perdão, a tolerância, isso tudo, nós sentimos que para passar, para tomar essas atitudes, nós temos que fazer esforços. A gente não entra por essa porta com facilidade. A gente tem que se espremer, tem que fazer força para não guardar uma mágoa, por exemplo. Há pessoas que nós, não vou nomear, nem a mim, nem a ninguém, né? Mas às vezes nós guardamos uma mágoa por anos e anos a fio, porque um ente querido falou alguma coisa conosco e aquilo ficou gravado, e volta e meia aquilo vem à tona, aquele sentimento ruim, e isso nós já sabemos que não é bom. Então, esse sentimento faz parte da porta larga, aquilo que vem de dentro de nós e que nós abrimos essa porta com muita facilidade. Quando temos o conhecimento espírita, nós sabemos que tem uma porta melhor, mas que parece mais difícil, porque nós não estamos acostumados a fazer aquela passagem por aquela porta apertada. É mais fácil liberar o que tem dentro da gente. O que a gente tem dentro, que já está automatizado, isso a gente solta com muita facilidade. Isso também para as tendências nossas de busca de prazeres, de opção de coisa. Nós liberamos isso com muita facilidade. Para não liberar, nós temos que estabelecer um processo de tomada de consciência de que aquilo ali não é bom para nós, um processo de vigilância, né? Porque são as chamadas tentações, né? A tentação não é só a questão de prazeres materiais, não. É a tentação para agir mal, para guardar mágoa, para essas coisas. Tudo isso é uma tentação. E o Espírito Emmanuel, ele faz um comentário muito interessante, que a tentação, ela vai existir conosco durante a vida inteira. A vida inteira, a nossa vida. Até quando? Até quando nós conseguimos retirar de dentro de nós, dissolvermos essa zona, essa lama interna, né? Que às vezes a gente não percebe, ela está lá dormindo, quietinha. Ele diz, é como um lago, né? Que lá no fundo do lago, que ninguém está vendo, está lá depositada aquela lama.
Então, quando ocorre algum estímulo de fora que revira aquela água, a lama vem à tona e ela se mostra. Às vezes ela não se mostra para os outros, mas ela se mostra para nós. Nós percebemos que ela está viva ali. Então, a tentação ela vai existir enquanto existir essa zona sombria dentro de nós. Agora, por outro lado, nós que estamos com essa zona sombria dentro do coração, a tentação é importante, porque muitas vezes ela vem de fora, é um estímulo que vem de fora e que faz despertar dentro de nós. Essa é a hora da limpeza, é a hora em que nós temos que abençoar esse momento pela resistência. Porque se nós resistirmos, se nós superarmos aquele estado, aquela tentação que vem, nós estaremos entrando pela porta estreita. Se nós cansarmos desse esforço e resolvermos liberar tudo que tem dentro de nós, nós vamos ficar assim com uma aparência de felicidade. Mas é uma aparência de felicidade porque a lama está lá dentro. E mais cedo ou mais tarde, nós vamos perceber o mal que ela nos faz. Então, nós temos essa porta larga do mundo e a porta larga individual, a nossa porta larga. A porta estreita é aquela que nos vai conduzir à conquista do reino dos céus dentro de nós. Ela é estreita e tem que se apertar mesmo. No mundo, ela é muito visitada também pela humanidade, porque é um mundo de provas e expiações e onde o mal prevalece. O mal prevalece nesse mundo não é porque o mundo é de provas e expiações. O mal prevalece é porque os espíritos não são bons. A grande maioria não é formada por espíritos bons. São espíritos, às vezes, que são maus mesmo. Existem espíritos bons, mas a maioria está naquela posição que tem alguns momentos de fazer coisas boas e outros momentos de fazer as coisas fora das leis de Deus. Então, essa zona enfermiça que habita aqui a nossa Terra. Agora, quando nós conseguirmos transformar a humanidade, quando a humanidade se transformar com a transformação de cada indivíduo, a Terra, a porta larga da Terra, vai ser a porta mais visitada, vai ser a porta do bem, das qualidades superiores, do amor. Não vai ser a porta das imperfeições. Vai ser essa porta, porque aqui não vai ter, as pessoas não vão estar entregues aos seus instintos inferiores, às suas posições morais inferiores. Isso quando o mundo for se transformando em mundo de regeneração, quando as pessoas modificarem, né? Então ele diz que a porta estreita, a porta apertada, é a porta da vida. Olha, quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Ele está fazendo um diagnóstico da nossa humanidade. Ou seja, ele está dizendo que são poucos na nossa humanidade que se decidem a penetrar nessa porta estreita, né? Mas essa porta é a porta da vida. Ora, todo mundo está vivendo, né? Todo mundo que está aqui na Terra encarnado está vivendo. Mas Jesus está querendo dizer para nós que viver não é só respirar, comer, beber, dormir, gozar. Não é isso. A vida que Jesus está falando para nós
é outra coisa. É uma vida em que as pessoas são realmente felizes, né? Já a porta larga é a porta que dá a impressão de felicidade. Aquela porta que permite à pessoa a satisfação de liberação total. Me sinto livre, mas não é livre. É apenas uma ilusão. Em seguida, diz aqui, o outro trecho que está anotado pelo apóstolo, pelo Lucas, né? Que fez o evangelho a pedido do apóstolo Paulo. Tendo-lhe alguém feito esta pergunta, vamos ver a pergunta. Senhor, serão poucos os que se salvam? Jesus disse que eram poucos os que passavam pela porta estreita, né? Então, a pergunta, então são poucos que se salvam? É interessante a gente observar aqui uma coisa. Quando está colocado dessa forma, a gente tem a impressão que a salvação é um momento em que a pessoa vai ser salva. Ou vai para uma condição feliz, ou fica numa condição infeliz. Quando diz assim, são poucos os que se salvam, na doutrina espírita, entendendo o que Jesus sempre falou, a salvação significa iluminação do ser. Então, isso é um processo, é uma coisa dinâmica, não é um momento, não é um acontecimento num instante em que essa salvação vai se dar. Mas tem coisas aqui muito interessantes. São poucos os que se salvam? Olha o que Jesus responde. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos, ele vos responderá, não sei de onde sois. Por vos eis a dizer, comemos e bebemos na tua presença, e nos instruístes nas nossas praças públicas. Ele vos responderá, não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Vou ler o resto aqui, depois a gente volta a essa questão. Então haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós outros sois dele expelidos. Virão muitos do Oriente, do Ocidente, do Setentrião e do Meio-Dia, que participarão do festim no reino de Deus. Então os que forem últimos serão os primeiros, e os que forem primeiros serão os últimos. Vamos ver isso aqui. É que ele está falando para os judeus, né? Que se consideravam o povo escolhido, entendendo também que o povo escolhido era escolhido para levar a mensagem do Deus único e para depois receber as orientações do Cristo e levar para o mundo inteiro. Da mesma forma que hoje, quando a gente lê a missão dos espíritas, o Erasto, ele diz lá que os espíritas são os escolhidos. Mas ele diz, escolhidos para quê? Escolhidos para servir, para trabalhar, para divulgar a mensagem, não só falando, mas através da sua própria transformação, que é a melhor forma de pregar uma mensagem espiritual. Então, eles se julgavam escolhidos, né? Então, Jesus vai colocando, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. E aí ele diz que muitos procurarão transpô-lo e não poderão. Ou seja, dá ideia para a gente
que durante a vida a pessoa não se preocupou em algum momento, em nenhum momento, de viver atravessando essa porta estreita. Mas parece que chega um momento, é isso que eu digo, dá a ideia de que em um momento isso vai acontecer. Eles vão querer entrar e a porta vai fechar. Eu fico me perguntando, que momento é esse? É lógico que essa porta não vai ficar fechada eternamente, porque daria a impressão que a sorte seria decidida para a eternidade num determinado momento, quando nós sabemos que a vida imortal do espírito, ela vai propiciar ao espírito a sua iluminação, até que a criatura se ilumine. Não é uma coisa assim que vai se encerrar. Mas se nós analisarmos em determinados momentos, parece que isso ocorre também em determinadas situações, quando a pessoa é chamada a refletir sobre aquela porta estreita, né, que conduz ao reino dos céus. A pessoa vive, está tranquila, está fazendo a sua vida, mas de repente chega uma hora que isso ocorre. Que momento seria esse que a gente poderia dizer? Eu fiquei pensando, isso não é isso é uma ideia, uma interpretação. Fiquei pensando que, por exemplo, quando nós desencarnamos, nós saímos do mundo da ilusão e entramos na realidade espiritual, que é a verdadeira vida, né? É a hora em que nós passamos a perceber o que é a vida verdadeira. A vida terrena, nós temos um enfoque diferente. Como nós estamos encarnados, a humanidade, de um modo geral, acha que o estado natural, normal, é esse aqui. E o estado da vida espiritual é uma possibilidade depois. Mas, na verdade, que os espíritos dizem que o mundo espiritual é a nossa vida verdadeira, lá que ocorre a vida. Aqui é um momento importante que nós somos chamados a vencer as nossas dificuldades. Então, nessa hora que a pessoa desencarna, ela se defronta com a realidade verdadeira. Vamos dar um exemplo. Te lembra do André Luiz. André Luiz passou a sua vida, como ele mesmo diz, uma vida tranquila. Um homem normal, não matou ninguém, não roubou ninguém, não cometeu nenhum crime, foi médico, teve a sua vida, teve a sua família, uma vida normal, satisfeita, uma vida feliz. Uma vida que seria invejada por muita gente. Estava tudo muito bem. De repente, ele fica doente e vem a desencarnar. Quando ele desencarna, é aquela sensação que me parece semelhante a essa aqui. Poxa, a vida é essa. Mas eu estou numa condição horrível. E aquilo é um sofrimento tremendo. Chora, né? Reclama, porque está acostumado com uma vida confortável, que aqui na Terra ele possuía. Mas aqui na Terra ele desenvolveu as qualidades dele, intelectuais, profissionais, para viver uma boa vida aqui na Terra. Mas não se preparou espiritualmente para viver espiritualmente na Terra, encarnado, e para viver, em consequência, nessa vida espiritual. E vejamos bem, nós, quando estamos encarnados, nós vivemos duas vidas, duas condições de vida. Nós vivemos, ao mesmo tempo, a vida material e vivemos a vida espiritual aqui na Terra, encarnados. Quando desencarnamos, nós deixamos de ter a vida corpórea, material, e passamos a viver unicamente a vida espiritual. Se durante a vida ele se preparou apenas
para ter um sucesso de ordem material, que ele conseguiu, foi possibilitado a ele, mas ele não desenvolveu as qualidades íntimas, o desenvolvimento da sensibilidade espiritual, da fé, das realizações que o Cristo orienta. O que aconteceu? Ele chegou no mundo espiritual como um mendigo, uma condição precária. Nessa hora, ele nem chegou a pensar que tinha alguém em condições felizes, porque ele só via a infelicidade. Mas, normalmente, a pessoa que tem algum conhecimento, ela vai saber que existem espíritos que estão em boas condições e que ele não está. Então, aí a pessoa quer desfrutar daquele mundo, mas não pode. Por quê? Não há condição da pessoa instantaneamente desenvolver aquelas qualidades morais, espirituais, que deem condição a ela para vivenciar nesse mundo maior. Então, há uma coletividade imensa de espíritos que desencarnam e se encontram em condições muito precárias, alguns em condições terríveis. Por quê? Que guardam ódios, que guardam desejos de vingança, essas coisas todas. O André Luiz não tinha isso. Ele não guardava ódio de ninguém, ele não guardava rancor em relação a ninguém, mas não estava bem. Vejamos só, ele não fazia o mal aos outros, mas não estava bem. Então, faltaram qualidades a serem desenvolvidas ali. Uma vida que ele teve, a gente chama assim de uma vida horizontal. Ele não verticalizou a sua experiência para as questões de ordem espiritual. Então, ele precisou modificar nessas condições de sofrimento que ele passou, ele precisou passar um bom tempo para que dentro dele começasse a refletir sobre as questões de Deus, sobre a questão de reconhecer que a vida era imortal, né? Que ele continuava vivendo, mas na precariedade, até que ele chega um momento em que ele se dobra. Interessante, que na hora que ele se dobra, é a hora que ele se levanta. A vida é um negócio muito interessante, né? Na hora que ele se apaga, se humilha, se joga lá e faz uma prece a Deus, reconhecendo a paternidade divina, é a hora que ele se levanta, quer dizer, ele se humilha, se diminui, mas encontra dentro de si o recurso da prece que estava dormitando ali. E aí ele consegue ser amparado e levado para uma condição melhor. Vejamos bem, outra possibilidade é nós imaginarmos a transformação da Terra de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração. Aqueles espíritos que não acompanharam o progresso, que não estão mobilizando as suas energias para a transformação pessoal e que forem obstáculos para o mundo de regeneração, que prejudicarem, vão ser levados para um outro mundo, em condições bem mais primitivas do que a Terra, onde vão poder ajudar a humanidade de lá com a inteligência deles. Esse momento, eu imagino que deva ser um momento terrível para o espírito. É como um degredo desse, que futuramente eles vão poder retornar, depois de transformados, mas vai levar tempo isso. Então, a gente percebe que esse poderia ser também um momento. Eu quero ficar nesse mundo de regeneração, mas eu não trabalhei, ao invés de cooperar com esse mundo de regeneração, eu procurei perturbar, procurei agir contra esse progresso de ordem moral. Então, a gente vê, essa é uma hora, eu fico vendo essas duas situações aí. Vamos em frente. Ele diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não poderão.
Normalmente a pessoa percebe o valor das coisas na hora em que ela tem que ter os recursos e não construiu esses recursos, não desenvolveu dentro de si essas qualidades. Tive aquela mensagem da uma rainha, né? Tem no Evangelho, ela viveu, era uma rainha. A gente entende que ela seria a Maria Antonieta, né? Porque ela diz que quando ela desencarnou, ela já não era mais rainha, o que ocorreu com a Maria Antonieta, né? E ela, quando chega no mundo espiritual, ela diz que ela chega e é amparada por pessoas que viviam no castelo, né, na corte dela, e que ela julgava insignificantes, que eram pessoas assim, sem valor nenhum para ela, mas eram pessoas que tinham um desenvolvimento espiritual importante, que ajudaram, né? Agora, a gente vê que quando ela dá a comunicação, ela já está em condições melhoradas, bem, bem melhor, porque ela está trazendo uma orientação para a gente, né? E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, então dá a impressão assim, de que é um momento, né? A gente desencarna e, puxa, como é que é? Como é que eu estou? Aí que vai ver a própria realidade, não é o que os outros acham. A pessoa vai ver a sua situação verdadeira, né? Por isso que é importante a gente aproveitar cada dia para esse trabalho de entrar por essa porta estreita que a vida nos oferece, né? E voz de fora começardes a bater, dizendo. Então vamos ver quem é que está batendo do lado de fora. Quer dizer, ele está dando uma mensagem importante e não está falando, lógico que aqueles que estão na condição de criminosos terríveis do mundo, que fizeram barbaridades, mas ele está falando para um outro tipo de pessoas, olha só. Esses naturalmente estariam incluídos aqui. Mas ele diz assim, ó, Senhor, Senhor, abre-nos, ele vos responderá, não sei de onde sois. Diz que não sabe. Por-vos eis a dizer, comemos e bebemos na tua presença. Ou seja, quando você diz que come e bebe na presença desse pai de família, né? Esse que tem o poder de abrir a porta ou fechar a porta, ele está dizendo que é alguém que teve um convívio com esse ser. Não é alguém, ele conhece, quer dizer, o que está pedindo para abrir, conhece. Mas o que está ouvindo diz que não conhece. É interessante isso. Por que ele está dizendo que não conhece? Está dizendo porque eles apenas estiveram com ele, mas não absorveram. E olha mais o que diz aqui. Não sei de onde sois. Por-vos eis a dizer, comemos e bebemos na tua presença, e nos instruíste nas nossas praças públicas. Veja só. A pessoa comeu e bebeu na presença dele. Foi instruído por ele nas praças públicas. Ele vos responderá, não sei de onde sois, mais uma vez, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Ou seja, a pessoa conheceu aquele que abre a porta, comeu e bebeu na presença dele, foi instruído nas praças públicas, ele tomou conhecimento disso,
e o outro diz que não o conhece e diz para eles se afastarem, porque eles cometem iniquidade. Iniquidade é o quê? É maldade, é crueldade, é tudo que é contra a lei de Deus. Então a gente observa, as pessoas têm até um conhecimento, ouviram falar, mas deram valor àquilo? Não, não deram valor. De repente, podem até ter feito até estudos explicando para os outros, mas ao mesmo tempo cometiam iniquidades, né? Então, a gente observa que essa é uma questão, não é uma questão de aparência, não é uma questão de ter tido proximidade com aquele que trouxe as orientações, não é. É uma questão de profundidade dentro da própria pessoa. Então, a gente observa que essa busca pela porta estreita, ela é de grande importância para a nossa vida. Todo dia, a gente vai observar, os Espíritos vêm colocando que todo dia é momento, cada dia é uma oportunidade importante de crescimento ou de paralisia, de estacionamento. Então, nós temos que ver o que passou um dia, ou faz de noite, ou faz de manhã quando acorda, o que for, mas todo dia é preciso fazer uma avaliação, de repente até instantânea, ou de repente se preparar para o momento que vê que vai acontecer. Às vezes nós temos dentro de casa uma pessoa que é aquela que consegue que a gente diz que ela nos tira do sério, né? A gente diz assim, ela consegue me desequilibrar. Não é ela que consegue desequilibrar. Somos nós que nos deixamos desequilibrar. Então, se eu sei disso, o que eu tenho que fazer? Eu vou começar o dia, eu vou me preparar, porque as coisas se repetem. As iscas são colocadas na nossa frente e nós constantemente comemos aquela mesma isca. E dizemos, estragou meu dia. Todo dia estraga o dia. Então, a questão de estragar o dia ou de tornar o dia bom não depende dos outros, depende de nós. Mas isso nós temos que ter inteligência. Temos que desenvolver uma sabedoria de nos prepararmos antes de cada dia que vai começar, eu sei exatamente os pontos em que eu sou frágil. Eu sei. Então eu vou fazer o quê? Eu vou me preparar, porque eu sei que isso vai acontecer hoje. Não precisa ser profeta, não. A gente sabe os pontos que nos desequilibram. Aí a gente começa a se preparar. E quando a gente se prepara, a gente escuta a pessoa vai estranhar, né? Poxa, o que você tem hoje? O que está acontecendo com você que não está reagindo? Ela fica estranha, porque existem pessoas que se alimentam do desequilíbrio alheio. São verdadeiros vampirizadores nossos. E a gente entra nessa brincadeira como se fôssemos crianças. Não, tenho que me preparar. Então, isso é o trabalho de entrar pela porta estreita. Entrar pela porta estreita. É difícil, porque a pessoa fala, mexe, provoca tudo, né? E isso é um desgaste, né? Existem pessoas que são críticas por natureza. Elas reclamam de tudo. Elas mexem, elas provocam, faz. Fica uma relação doentia. Mas nós não precisamos adquirir a doença do outro.
Se o outro quer ficar doente, deixa ele ficar doente. Se o outro quer ficar ranzinza, deixa ele ranzinza. Eu não preciso estar nessa condição. Então, isso é o trabalho de buscar entrar pela porta estreita. E se a gente estiver mais esperto ainda, a gente ora pelo parente, pelo companheiro que nos perturba, por isso aí. Porque o nosso alimento é outro, não é esse. Então, vai chegar uma hora, a gente vê nos relatos dos livros do Emmanuel, né? Aqueles romances todos. Aquele que passa pela vida, que sofre, sofre, sofre. Não é porque sofre, não, mas porque ele sabe enfrentar aquelas situações, ele não entra, não, ele ama, ele compreende o estado de desequilíbrio do outro, e às vezes eles são torturados, tudo morre. Quando desencarna, estão muito bem. E os outros estão muito mal. Então, seguir Jesus é também uma questão de inteligência. Entrar pela porta estreita é uma questão de sabedoria, de compreensão e de luta, de esforço para isso. E ele diz, então haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes. Que aí você vê, os outros todos já estão bem, e eu estou aqui, estou mal, né? E ele fala para os judeus, colocando os judeus famosos deles, né, que já respeitavam. Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus. E que vós outros sois dele expelidos. Aí ele diz, virão de todas as partes do mundo, virão pessoas que entrarão no reino dos céus, pela porta estreita. Não é porque são de outros lugares, não é porque entraram pela porta estreita. Então nós temos conhecimentos muito importantes que devem ser valorizados por nós, não só para dizer para os outros, mas para nós utilizarmos para dentro de nós, dentro da nossa alma, né? Então, a gente vê aqui as colocações do nosso Kardec, né? Ele fala, largue a porta da perdição, porque são numerosas as paixões mais, e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. Se nós olharmos para nós não nos identificamos como pessoas más. A gente fala assim, poxa, eu não sou mal. Agora, se a gente analisar com mais profundidade e entendermos que o mal é a ausência do bem, a gente começa a se perguntar, vem cá, eu estou empenhado em fazer o bem, e o que é fazer o bem? Fazer o bem, eu aprender a não falar mal dos outros, não reclamar dos outros. Isso é fazer o bem. Aí, uma vez eu vi acho que foi um padre falando assim, que uma coisa que ele falava todo dia assim, hoje eu não vou falar mal de ninguém. Hoje. É igual os alcoólicos anônimos, né? Eu nunca mais vou falar mal de ninguém. Não, hoje eu não vou falar mal de ninguém. Hoje eu vou fazer uma coisa boa. Hoje eu vou vencer uma tendência inferior minha. Hoje eu vou ter calma. Hoje eu vou ter compreensão. Tem muita coisa para a gente fazer exercício, né? Assim como tem as academias que botam o nosso corpo em dia, o Evangelho é uma diretriz importante para o exercício da alma, porque isso vai ser bom para nós. Vai ser bom para os outros? Vai, mas vai ser melhor para nós. Nós vamos começar a sentir uma felicidade que independe
das questões externas. E hoje eu consegui ouvir aquilo e não entrei na discussão. Que coisa boa, né? Consegui dar satisfação para a gente. Então, isso é importante. Então, ele diz que é estreita a da salvação. Se nós entendermos, como o Espiritismo diz, que a salvação é iluminação, cada dia que passa, que eu consigo fazer alguma coisa de bem, eu estou me iluminando. Cada dia que passa, que a minha prece não seja apenas um balbuciar, não seja apenas formada de pedidos, mas seja aquele momento também que eu agradeço a Deus, né? Agradeço a Deus pela vida, começar a achar razões para agradecer, agradecer pelas pessoas que convivem comigo, porque o dia que elas forem embora, nós vamos sentir muita falta delas, vamos sentir a ausência delas. Então é importante a gente trabalhar isso. É estreita da salvação, porque há grandes esforços sobre si mesmo, é obrigado o homem que a queira transpor para vencer suas más tendências, coisa a que poucos se resignam. É o complemento da máxima. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Veja só, ele está falando para as pessoas que pertencem a essa humanidade terrena. E nós pertencemos a essa humanidade terrena. Ele está dizendo no livro espírita, para espíritas, para nós vencermos as nossas más tendências. Ou seja, ele está nos dizendo, nos ajudando no nosso autoconhecimento. Ele já está dizendo que nós temos mais tendências. Eu não tenho mais. Claro que tenho. Então a gente tem que achar quais são essas más tendências e começar a fazer o esforço para corrigi-las, modificá-las, né? É um trabalho diário da alma, porque envolve os sentimentos, envolve o pensamento. Pode analisar aí. A gente não para de pensar. A gente começa a fazer uma análise. Quais são as coisas que nós estamos pensando? Em que nós pensamos? Então, às vezes, os nossos pensamentos são angustiados porque temos um ente querido sofrendo. Mas por que angustiados? Essa hora é para nós termos, lógico que a gente não vai ficar feliz porque a pessoa está sofrendo, mas a gente pode, nessa hora, desenvolver uma confiança maior em Deus. A gente não aprende que Deus é justo, que Deus é bom, que Deus é misericordioso, que Deus nos ama. Então a gente precisa confiar em Deus, confiar em que as coisas estão correndo sob a permissão de Deus. Isso é importante. Então eu tenho que confiar. A gente não confia um ente querido a um hospital que vai tratar dele, a gente espera que tudo corra bem. Então o que a gente faz? A gente ora, procura envolver os médicos que estão estressados. Eles precisam de vibrações boas para se fortalecer, porque nem todos oram. Então nós temos que orar por eles, para que eles estejam bem inspirados, bem atentos, né? Então, na hora do sofrimento, nós temos que crer em Deus. Então, às vezes a gente nem sabe que, mas eu não tenho essa confiança em Deus. Meu Deus, se eu não confiar em Deus, eu vou confiar em quem? Eu tenho que desenvolver essa confiança em Deus, essa fé, essa certeza de que Deus está amparando, para que eu
não meta os pés pelas mãos, não complique as coisas, né? Então a gente precisa vencer. Tal o estado da humanidade terrena. É geral isso. As exceções são pequeninas, né? Existem almas que não estão em expiação na Terra. Existem almas que não estão passando por provações. São almas já libertas, que estão aqui em missão. Mas o geral é isso aqui. Esse é o estado da humanidade terrena. Porque sendo a Terra mundo de expiação, nela predomina o mal. Por quê? As pessoas que vivem aqui são espíritos que estão precisando corrigir essa condição de vida, de não se esforçarem para fazer o bem. Quando se achar transformada, a estrada do bem será a mais frequentada. Aquelas palavras devem, pois, entender-se em sentido relativo e não em sentido absoluto. Veja só. Quando ele diz aqui, quando a Terra se achar transformada, o bem vai prevalecer na Terra. Quando é que a Terra vai ser transformada para que o bem prevaleça? Quando as pessoas se decidirem a fazer o bem. Não é a Terra magicamente vai mudar e as pessoas vão ficar boas. Não existe isso. As pessoas vão ficar boas quando elas quiserem. E quando elas quiserem, se a humanidade, uma massa crítica tiver isso, conseguir isso, nós podemos dizer que a Terra se transformou. Ou seja, quando a gente diz que a Terra se transformou, nós estamos querendo dizer que a humanidade se transformou. Essa é a ideia. Ora, se na Terra a transformação das pessoas para o bem vai tornar a Terra um mundo mais agradável, mais feliz, porque as pessoas se transformaram, por que no nosso ambiente doméstico nós não podemos transformar o nosso ambiente doméstico num ambiente mais feliz, se todos praticarmos o bem? Aí a gente fala, não, mas eu faço isso, mas fulano não faz. Quando alguém não faz, quem tem que segurar é quem faz. Ah, mas então, vamos explorar muito. Que bom. Vão exigir de mim que eu faça mais bem do que eles. Quem é que vai sair ganhando? Eles vão sair ganhando também. Mas quem vai ganhar mais? É aquele que vai fazer um bem maior, né? Então, nós podemos transformar o nosso ambiente doméstico. Então, diz que isso é relativo. Aí o Kardec faz uma análise muito interessante, né? Ele diz assim, se houvesse de ser esse o estado normal da humanidade, quer dizer, a humanidade sempre vai ser, a porta larga vai ser das imperfeições, teria Deus condenado à perdição a imensa maioria das suas criaturas. Suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e bondade. Então, quando Jesus diz isso aqui, que são poucos os que entram pela porta estreita no reino dos céus, pela porta estreita, ele está dando uma identificação, um conhecimento de que a reencarnação existe. Por que as pessoas vão nascer e vão optar pelo mal, se saíram das mãos de Deus? Aí a pessoa diz, não, Deus que me fez assim. Teriam razão de dizer. Se elas nascem agora, são formadas agora, criadas por Deus na hora do nascimento, e optam pelo mal, então Deus fez assim. Agora, se nós
entendemos que, em termos de justiça, nós temos que entender que esse mal que as pessoas têm, essas condições inferiores, são condições que ela construiu nas existências passadas. Por isso que elas trazem essas características do mal. Mas de que delitos esta humanidade se houvera feito culpada para merecer tão triste sorte no presente e no futuro? No presente porque elas estão com o mal dentro delas. E no futuro porque elas não vão poder entrar lá na porta que o Senhor vai fechar para elas. Se toda ela se achasse degradada na terra e se a alma não tivesse tido outras existências, por que tantos entraves postos diante de seus passos? Por que essa porta tão estreita que só a muito poucos é dado transpor, se a sorte da alma é determinada para sempre logo após a morte? É muito legal fazer pergunta. Kardec, ele faz a gente pensar fazendo pergunta. Então, nós temos que fazer as nossas perguntas. Por que meu ambiente doméstico está pesado? Por quê? Por que será? Eu tenho que descobrir qual é a razão. Por que eu estou infeliz? Eu tenho que descobrir a razão. E tentar fazer a mudança que é preciso fazer. Por que essa porta tão estreita que só a muito poucos é dado transpor, se a sorte da alma é determinada para sempre logo após a morte? Assim é que, com a unicidade da existência, o homem está sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Se fosse uma existência só, nós não teríamos como explicar essa porta estreita e essa tendência, essas más tendências do espírito. De onde vem essa má tendência? De onde vem? Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga, faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado, e só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Ora, essa visão que Jesus nos traz, ela é importante, importantíssima para nós que estamos a caminho. Lembrar da porta estreita. E trabalhar para fazer esforços para entrar por essa porta estreita, porque quem entra nessa porta estreita constantemente vai chegando próximo do reino dos céus que está dentro de si. Mas serve também para os nossos irmãos desencarnados, que muitas vezes estão sofrendo muito, porque estão com os sentimentos muito ligados àqueles que os prejudicaram na vida. E é sempre importante nós considerarmos que a nossa situação espiritual, ela não está boa, não é porque os outros fizeram com que ela não ficasse boa. Se nós, em termos espirituais, desencarnados, estamos mal, estamos infelizes, é importante saber que essa condição de infelicidade nós devemos atribuir a nós mesmos. Porque se alguém nos feriu, Jesus nos deu as orientações todas necessárias e deu o exemplo disso, para que nós, desencarnando, que nós estivéssemos bem encarnados e estivéssemos bem desencarnados. Não importa o que outros tenham feito, o que outros façam conosco, não importa. As piores coisas que nos podem fazer
Jesus nos deu a orientação do perdão. Ah, mas eu quero ser feliz sem perdoar. Impossível. É como se a pessoa quisesse viver sem respirar. Impossível. Não existe possibilidade da pessoa não perdoar e ser feliz. É impossível. E Jesus nos ensinou isso. E ele fez. Ele perdoou. Considerando que as pessoas que fizeram mal a ele não sabiam o que estavam fazendo. Ele pediu a Deus que os perdoasse. Ora, o perdão de Deus, nós temos que compreender que não é uma borracha que apaga o erro. Não existe isso também. O perdão de Deus é evitar o perdão que a gente pede a Deus, é para evitar que aquele mal entre num circuito fechado. Um faz o mal para o outro faz o mal para um, e fica nisso. E não sai disso. Só sai quando um perdoa. Então, a sabedoria nos diz que é muito melhor perdoar do que entrar numa briga sem fim. É interessante que até no mundo material, as pessoas chegam a essas conclusões. Eu já vi advogados dizerem assim para um cliente: olha, é melhor um mau acordo do que uma boa ação. Boa ação, assim, ação judicial. Você, às vezes, tem uma ação fantástica, excelente, você tem todos os direitos. É uma boa ação. Mas, às vezes, você tem a possibilidade de fazer um acordo. Tem acordos que não chegam aos pés daquela ação. Mas se a pessoa se ela resolver no entendimento, aquilo fica mais fácil, ela vai se resolvendo. Senão, ela vai ficar naquela briga eterna de advogado, de justiça, aquilo, e se desgastando. Então, Jesus, ele nos deu esse ensino do perdão, porque o perdão, ele nos liberta daqueles que nos feriram. Liberta o meu companheiro dos males que eu possa fazer a ele, que acaba sendo mal contra mim. Mas ele não fica liberto. Ele só fica liberto com o perdão de Deus. Qual é o perdão de Deus? O perdão de Deus é que ele dá a oportunidade para aquele que feriu, aquele que agiu mal, para ele reparar os erros que cometeu. Esse é o perdão de Deus. Então, nós estamos aqui na Terra abençoados pelo perdão de Deus. Por quê? Ele está nos dando as oportunidades necessárias para nós repararmos os nossos erros do passado. Às vezes, o nosso erro, a nossa reparação é com aquele filho difícil, com aquela filha ingrata, com aquela pessoa que nos atormenta. É a busca de reparação, e que nós temos que ter muita paciência, dar orientações seguras e aí por diante. Então, meus amigos, meus irmãos e minhas irmãs, a nossa mensagem de hoje é uma mensagem para eu refletir bastante sobre ela, aprendê-la e colocá-la em prática. Que Deus nos ampare, nos abençoe. Com certeza, Ele faz isso tudo. Que nós possamos fazer como Deus. Abençoar os outros, compreender e orar pelos nossos adversários. A nossa reunião de hoje foi a porta estreita, né? 25/3/2021. Kardec Alain, o Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilherme Ribeiro, da terceira edição francesa, revista, corrigida e modificada pelo autor em 1866. Centésima edição, Rio de Janeiro,
FEB, outubro de 2002, capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos, a porta estreita, itens 3 a 5.